Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da Segunda Guerra Mundial. Até aqui a gente viu todo o contexto pré-Segunda Guerra Mundial, vimos como a Primeira Guerra Mundial contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Falamos também de algumas estratégias, né, de como que o Hitler cresceu ali na Alemanha, como que ele vai aos poucos conquistando alguns territórios, né, e a Liga das Nações vão aí tapando, né, vendando os olhos para essas conquistas que ele ia fazendo. Fizeram, inclusive, uma conferência, né, a Conferência de Munique, na tentativa de barrar esse crescimento do Hitler, né, de conquistas desses territórios, o que acabou não sendo tão eficaz. Vimos também que a Alemanha e a União Soviética fizeram um pacto chamado Pacto Germano-Soviético, né, ou Pacto de Não Agressão, em que o Hitler e o Stalin fizeram um acordo de que um não agrediria, né, não invadiria o território um do outro. Eles permanecem nesse pacto, inclusive com o interesse de dominar a região da Polônia. Quando inicia a Segunda Guerra Mundial, de fato, é quando Hitler invade a Polônia, né? E aí eles dividem esse território entre os alemães e a União Soviética. Depois, lá na frente, eles vão romper esse pacto, né? E aí a gente vai ver as consequências do rompimento desse pacto na medida em que o Hitler invade o território da União Soviética, tá bom? Falamos sobre algumas estratégias de guerra dos alemães, principalmente a Blitzkrieg, né, a guerra relâmpago, em que ele utilizava vários artifícios, né, e principalmente a Luftwaffe, para poder invadir rapidamente um território e dominar rapidamente aquela região, aquela vila ou aquela cidade. E é dessa forma que o Hitler vai crescendo e vai conseguindo dominar cada vez mais regiões ali na Alemanha. Falamos sobre o objetivo principal do Hitler, que era de construir um espaço vital, né, o Lebensraum. Construir um espaço vital em que se encaixaria ali a existência, né, dos arianos, dos povos arianos, que fazia parte aí da sua teoria desenvolvida no livro Mein Kampf, né, que ele escreveu enquanto ele estava aí na prisão, inclusive. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai dar continuidade, vamos ver aqui algumas batalhas, quais eram as estratégias do Hitler, né, nessa guerra e como foi o desenrolar aqui desse conflito, tá bom? Então, vindo para cá, para a nossa apresentação, esse foi o último slide que nós vimos, né, da Luftwaffe e como que ela influenciava aí no sucesso da Blitzkrieg. Vou voltar aqui para a gente ver novamente, né, a Blitzkrieg, como era a guerra relâmpago, geralmente destruía ali o local. Eu não sei se eu contei para vocês na última aula uma curiosidade. Quando eu morei lá na Alemanha, para quem não sabe, eu morei na Alemanha durante 1 ano e meio. E uma das cidades em que eu morei se chama Colônia, né, traduzindo, né, o nome é Colônia, em alemão, Köln. Lá tem uma igreja gótica enorme, né? Ela é extremamente alta. E nesse período, os alemães, eles invadiram aquele território, né, e bombardeavam aquele território, não apenas os alemães, mas depois os outros concorrentes também. Mas eles não destruíam a igreja, né? Ao redor dessa igreja, se você observar fotos, inclusive, você vai ver que vai estar completamente destruído. Vou ver se eu coloco aqui para vocês uma foto para vocês visualizarem, né? E aí, essas pessoas, né, essa destruição era feita ali em volta porque eles utilizavam a igreja como ponto de referência, né, a Luftwaffe, os aviões, porque depois a Inglaterra, principalmente, que era a principal concorrente, a principal rival dos alemães nessa guerra, vão aí investir muito dinheiro também em aviões, né, nessa frota de aviões, para poder combater os alemães. Então eles vão utilizar a igreja como ponto de referência. Como ela era muito alta, né, eles destruíram ali ao redor, mas não destruíram a igreja justamente para ter esse ponto de referência, tá bom? Então, outra estratégia de guerra eram os panzers, a gente falou sobre eles também na última aula, né? Esses panzers, eles eram aí utilizados para passar rios, né? Eles eram muito mais resistentes, inclusive, do que os utilizados na Primeira Guerra Mundial. Tá? Os blocos em conflito, lembrando que isso aqui é muito importante, tá?
As potências aliadas, a Inglaterra, a França, mais tarde vai entrar os Estados Unidos e a União Soviética. As potências do eixo são a Alemanha, Itália e Japão. Então aqui a gente fala dos aliados e o eixo. Aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Eixo, a Alemanha, Itália e Japão, certo? Muito importante vocês. E aí, como eu já disse, é inevitável, vocês vão ter que decorar isso aqui, tá? Os primeiros anos, então, eles se caracterizavam pela ofensiva alemã. Então, a Alemanha é que vai invadindo vários desses territórios, como ela já vinha fazendo, né? Então, primeiro aqui, na ordem da nossa setinha da nossa apresentação, em 1940, ela invade a Holanda, depois invade a Bélgica, depois a Noruega e chega até a França. A estratégia era justamente invadir aí a Bélgica para chegar até a França, né? E isso seria uma grande conquista desses alemães, conquistar essa França. Então, o Hitler, ele traça essas estratégias de forma muito inteligente, de forma muito estratégica, né, para poder chegar e dominar esses territórios que ele queria. O objetivo era dominar a França, e para isso, então, ele vai invadir esses países que estavam ao redor da França. Então, invade a Holanda, invade a Bélgica, invade a Noruega, né, todos esses países que pudessem ele auxiliar e que tivessem no meio do caminho dele para ele conquistar a França, tá? Daqui a pouquinho vem um mapa aqui para vocês visualizarem melhor, olha só. A Alemanha está para cá, né? Então ele vai invadir todo esse território aqui para poder chegar até a França, né? O caminho é exatamente esse, ele vem por aqui, passa, domina a Bélgica para poder ocupar a França. E aí a França, ela vai acabar, perdão, passou aqui, vou voltar. A França acaba ficando dividida em dois territórios. Pela França, a França ocupada pela Alemanha, então dominada pelos alemães, dominada, comandada pelo Hitler, e a França que não era dominada pela Alemanha, que vai ser chamada de França de Vichy. Inclusive tem aí alguns produtos, né, marca de beleza com esse nome, talvez vocês já tenham ouvido falar aí, de protetor solar, enfim. É justamente em homenagem à cidade, uma das cidades ali da França, em que vai acabar se tornando a capital nesse período em que a França está dividida pelos domínios dos alemães e aquela França que permanecia como sendo a rival da Alemanha, né? Então ele é dividido. A França ocupada pela Alemanha acaba aí sendo motivo de muito orgulho, né? E de demonstração do Hitler de poder. Olha essa foto aí, existem outras na internet, se vocês tiverem curiosidade, quiserem pesquisar por aí. Essas fotos mostrando aqui o domínio do Hitler, né, na região onde fica a Torre Eiffel. Lembrando que a Torre Eiffel ela era um monumento, né, óbvio, muito importante, muito emblemático, mas principalmente para aquela época. Lembra que lá na primeira aula eu falei para vocês que o contexto de eclosão dessa Segunda Guerra Mundial, de antes, né, dessa Segunda Guerra Mundial, lá da Primeira Guerra Mundial, na verdade, é da Belle Époque, em que acontecem várias construções, né, monumentais, e uma delas é a Torre Eiffel. Então estar ali, dominar aquela região para o Hitler tinha muita importância, né? Era basicamente, gente, esfregar na cara dos franceses que os alemães haviam virado a moeda, que os alemães haviam conseguido aí conquistar aquele território. Percebam, inclusive, a cara de deboche aí do Hitler nessa foto, né? A pose de que, olha, eu estou aqui, eu sou o dono dessa região, eu consegui conquistar. E essa outra foto do outro lado é uma reunião em que eles estavam aí negociando, decidindo essa divisão aí do território da França, né? Como eu disse, dividindo o território entre aquele que estava sendo dominado pelos alemães e aquele em que ficou sendo, pelo poder ainda, pelo domínio dos franceses, que ficou conhecido como a França de Vichy. Tá bom? Óbvio que tem vários trabalhos, meninos, inclusive teses de doutorado, né, trabalhos acadêmicos, que falam especificamente sobre essa França de Vichy, como era o relacionamento, como era a submissão, como acontecia, né, essa divisão, como era o relacionamento entre essas duas Franças. Tá? Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, é só jogar lá no Google que vocês vão aí ter um material imenso sobre
essa divisão. Aqui a gente não vai aprofundar muito nisso, mas é interessante que vocês tenham conhecimento sobre isso, né? Por exemplo, quem estava no domínio da França de Vichy era um personagem chamado, né, uma pessoa chamada Charles de Gaulle, e ele tem uma importância muito grande, né, um papel muito importante nessa Segunda Guerra Mundial. Depois vocês vão pesquisar sobre ele para mim também, tá? Chama Charles de Gaulle. E qual a importância dele? Vai ser a atividade de vocês, inclusive, dessa aula, tá? Pesquisar essa pessoa para vocês entenderem aqui o jogo político e como ele foi importante nessa França de Vichy, certo? Continuando aqui, mais algumas fotos, né? Principalmente para mostrar para vocês que as batalhas elas estavam acontecendo em várias regiões. Por isso é chamada de Segunda Guerra Mundial, porque engloba várias regiões e não apenas a Europa, né? Se fosse uma guerra que envolvesse apenas os países europeus, a gente não chamaria de Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente fala assim porque envolveu vários outros países. Nós já havíamos falado também das invasões, por exemplo, que o Japão fez na região da Manchúria, depois ele vai invadir, vai dominar a região da China. A gente já até mostrou um mapa mostrando aqui, ressaltando os domínios do Japão durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Falamos que a Itália invade regiões da África, né, principalmente o Egito, para poder dominar ali aquela região. Olha só algumas outras ações, alguns outros domínios, algumas outras batalhas, né? Nós vamos ter aí a entrada da Itália na guerra por conta de ataques à Inglaterra e ao norte da África, lembrando que os italianos já haviam conquistado ali o Egito, né? Resistência da Inglaterra aos nazistas, como eu disse para vocês, a Inglaterra ela vai ser a principal rival dos alemães nesse momento, né, da Segunda Guerra Mundial. Depois, quando os Estados Unidos entraram na guerra, após o ataque a Pearl Harbor, inclusive tem um filme muito bacana para vocês assistirem que se chama Pearl Harbor, né, que conta um pouco sobre como aconteceu esse ataque das tropas aí nessa ilha, né, que estava dominada pelos Estados Unidos e que fez com que, dentre outros tantos fatores, obviamente, né, não é só por causa disso que os Estados Unidos entram na guerra, a gente vai ver isso mais tarde, mas que influencia na entrada dos Estados Unidos na guerra e dá outro gás, né, dá outra força para a guerra, né, e caminhando aí depois para o final. Tá bom? Mas por enquanto a gente vai ter a principal rival dos alemães, vai ser a Inglaterra, tá? Além disso, né, a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, tudo isso vai influenciar muito nessa Segunda Guerra Mundial. Por que a União Soviética entra no conflito? Justamente porque os alemães, acreditando em estar num poder, num domínio muito grande, que estar ganhando a guerra, quanto mais eles conquistavam territórios, mais territórios eles queriam. Não é mais territórios que Hitler queria conseguir, ele era muito ambicioso. Então, ele invade a União Soviética, só que ele vai se deparar com uma série de problemas, até porque a União Soviética ela não era mais aquele país bobinho lá da Primeira Guerra Mundial que não tinha um exército bem formado, que não sabia, né, que passava por crises financeiras, como foi na Primeira Guerra Mundial, que culminou inclusive na saída antecipada da Rússia, né, da guerra por conta da Revolução Russa. Agora a Rússia, a União Soviética, tinha muito mais poder, o seu exército era muito mais poderoso, sem contar que a União Soviética contava a favor dela o território sendo muito grande, a temperatura, né, o clima, o inverno, então tudo isso contribuía para a União Soviética. Um fator interessante da gente falar aqui, ressaltar, é que o Hitler tinha uma estratégia que era de conquistar primeiro a região ali da França, então ele vai se dedicar inicialmente, nos primeiros anos de guerra, ele se dedica inicialmente a essa parte em que ele vai conquistar a França, como a gente ressaltou aqui em alguns slides atrás. Ele deixa então de lado, ele não se preocupa tanto com essa outra região da União Soviética. Depois ele vai precisar se voltar para isso também, para a União Soviética, para aquele lado, para poder batalhar com a União Soviética, tá bom? E aí o Hitler ele vai cometer esse erro de romper o pacto de não agressão e invadir a União Soviética. E aí a União Soviética entra na guerra contra a Alemanha. E isso simbolizava uma força a mais para os aliados, tá bom? Então, seguindo aqui a nossa apresentação,
a invasão da União Soviética. Isso acontece em 1941, numa operação chamada Operação Barbarossa, né, que é a invasão da União Soviética. Inicialmente, os alemães vão ter aí vitórias iniciais, né, vão invadir grande parte do território da União Soviética, mas, como sempre, como eu disse para vocês, a União Soviética, né, a Rússia, desde a Primeira Guerra Mundial, tinha algumas táticas muito interessantes e contava a seu favor o território extenso e algumas táticas de guerra fora o inverno, né, que era muito rigoroso. Então, quando os alemães começam a invadir e ter essas sucessivas vitórias, a União Soviética volta a uma tática muito conhecida, que era da terra arrasada. Ou seja, antes mesmo dos alemães chegarem nesse território para dominar, ele já destruía, já pegava ali daquele território toda a fonte de vida, né, que poderia ali oferecer subsídios de vida para essas pessoas. Alimento, água, abrigo, né, por conta também do inverno, era preciso. Então, eles arrasavam, eles tiravam toda a forma de sobrevivência daquela região e iam para outro local, né, mais distante. E isso acaba contribuindo para que os alemães comecem a perder a guerra, porque à medida que eles invadiam esse território, quando eles chegavam na região, já não tinha mais não tinha mais condições deles descansarem, deles comerem, deles retomarem a energia para continuar a guerra, porque isso era necessário também, né? Então isso contribui para que os alemães começassem a perder força ao longo dessa Segunda Guerra Mundial e contribuir para que os aliados começassem a ganhar na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, a terra arrasada, e eles fizeram uma linha de defesa, né? Eles não dominaram, eles ficaram, protegeram a região de Moscou, Leningrado e Stalingrado para poder impedir a maior invasão dos alemães no território. Isso culmina então no início da derrota dos alemães. Como eu disse para vocês, eles começam a perder essa guerra ali, principalmente em Stalingrado, quando os russos, após todas essas estratégias, quando eles recebem o exército alemão ali em Stalingrado, o exército alemão já estava mais fraco, já não tinha mais, como eu disse para vocês, subsídios, né, para poder manter a sobrevivência dos seus soldados, por conta de alimento, do inverno. Isso tudo é utilizado pelo exército da União Soviética para ganhar a guerra. Essa derrota dos alemães aqui em Stalingrado é muito significativa e simboliza aí um início da perda, né? Um início da derrota dos alemães nessa Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Seguindo aqui mais um pouco, uma foto aqui, uma imagem para vocês, demonstrando aí a organização desse exército caminhando aí para tentar dominar a União Soviética. Certo? Mais algumas fotos de batalhas, lembrando que assim como eu compartilhei com vocês e na semana passada vocês assistiram, né, um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial em cores, essa semana vocês vão assistir mais um episódio demonstrando aí essas características desse conflito, tá bom? Mais uma foto mostrando aí o inverno rigoroso, né, da União Soviética e como isso prejudicava na sobrevivência dos soldados dessa União Soviética, tá? Na próxima aula a gente vai continuar o assunto falando sobre a guerra no Pacífico, como que isso aconteceu do outro lado, né, e quais as batalhas, qual a influência dessas batalhas, dessa guerra no Pacífico para o término da Segunda Guerra Mundial. Okay? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande mensagem. Apesar desse conteúdo ser um conteúdo muito interessante, que vocês têm até muito conhecimento, né, por ter curiosidade sobre esse período, mesmo assim é um conteúdo que requer muita atenção e por isso mesmo que vocês enviem as dúvidas de vocês, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.